Hoje é uma noite muito especial, noite de ordenação ao Ministério Pastoral do Lucas, uma noite muito preciosa. E nós estamos na sequência de uma série de mensagens sobre peregrinos. Essa canção que cantamos há pouco, ela foi escrita pelo Oscar que estava ministrando aqui. E só para te contar um pouquinho da história, nós estávamos há alguns meses atrás orando pela conferência e sonhando com isso. E parecia que o tema da conferência não encaixava, assim. A gente está com a nossa equipe da juventude, a gente sempre tem um time ali que sonha, que trabalha os temas dos eventos que a gente faz, enfim. E a gente estava com um tema meio diferente, não estava encaixando. E eu lembro que um dia à noite o Oscar me mandou uma mensagem e falou: pastor, eu escrevi uma música. O que você acha dessa letra aqui? Ele estava gravando ainda voz e violão. Quando ele me mandou, eu ouvi a música, foi como se o Espírito dissesse: é isso, é o tema da conferência. E daí a gente trouxe essa temática. Então, glória a Deus, porque o Senhor tem derramado músicas no nosso meio. Essa não é a primeira música que nós escrevemos como igreja. O ministro Rodrigo já escreveu uma música que foi cantada na campanha de missões. Nós cantamos aqui na igreja outras canções que foram escritas por irmãos da igreja. Isso é um privilégio, amém? Amém. E quando nós falamos, inclusive, sobre essa dinâmica, por exemplo, de vivenciarmos os nossos dons e talentos, nós estamos falando sobre servir. Quando nós ordenamos um irmão que se dedicou, que tem buscado ao Senhor, nós estamos falando sobre servir. Um peregrino, ele tem uma responsabilidade. A responsabilidade de um filho de Deus, de um peregrino, é servir. Aqui, no slide anterior, você tem acesso ao boletim, tem um QR Code aqui com o boletim da semana, o esboço da mensagem. Quero te encorajar a acessar o boletim. Lá tem informações que vão te contextualizar do que está acontecendo aqui na igreja, de todos os movimentos, as agendas. Então você pode baixar tanto o boletim da semana quanto o QR Code do esboço da mensagem. Então, nós entendemos e vivemos a vida nessa disposição do servir. Essa é uma temática que eu gosto muito, eu amo muito falar sobre servir, porque nós somos chamados para isso. Nós somos, como peregrinos, todos os cristãos são chamados a servir. Talvez você não saiba o seu dom ainda. Talvez você ainda não tenha discernido direito o que Deus me chamou para fazer. Independentemente disso, todos fomos chamados para servir. Essa deve ser a atitude, a disposição do nosso coração. Quando nós nascemos de novo e colocamos o nosso coração em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus e temos então o Espírito de Deus habitando em nós, todos somos chamados para servir. Todos somos chamados para servir. E pensando nisso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13 é uma passagem muito preciosa que relata como Jesus nos ensinando sobre servir. João capítulo 13. Esse é um exemplo que nós temos de como Jesus ele quebrava muitos paradigmas da sua época com relação a diversos princípios bíblicos. E um deles é sobre o servir. João capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. As Sagradas Escrituras dizem assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aqui, versículo 5 por enquanto. Quando nós olhamos para essa passagem, a Bíblia nos ensina que existe uma maneira correta de vivenciarmos a vida: servir.
servindo. Os discípulos estavam à mesa e havia-se um costume na época, pense, as ruas eram de terra. Eu vim lá do interior e brincava muito em rua de terra. Então, a gente chega com o pé completamente sujo. Você já andou em rua de terra de chinelo? Não vale praia, porque a areia da praia sai mais fácil, né? Mas rua de terra mesmo, o pé fica bem sujo. Então, as pessoas chegavam nas casas para entrar, se alimentar, estar em casa, elas precisavam lavar os pés. Então, havia uma bacia com água, havia algumas coisas ali preparadas para essa dinâmica de lavar os pés para entrar em casa. Mas, ao que tudo indica, e se a gente continuar o texto, Jesus vai lavando os pés dos discípulos. Eles não haviam lavado os pés. Ou porque um não quis lavar o pé do outro, ou porque ninguém estava ali para lavar o pé de ninguém, ninguém quis lavar o pé de ninguém, então eles entraram. Sentaram ali e já estavam prontos a partilhar da refeição. Mas é interessante porque viver como um peregrino, servir como um filho de Deus, se faz necessário que haja essa disposição do lava-pés no nosso coração. E isso começa vivendo a autoridade conferida pelo Senhor. Versículo 3 diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Servir como um peregrino, viver como um filho de Deus, faz com que nós vivamos debaixo da autoridade de Deus. Jesus, ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo da sua autoridade, e isso não o impediu de lavar os pés dos discípulos. Muitas vezes, quando a gente olha para o meio secular, por assim dizer, quando nós olhamos para as nossas estruturas organizacionais, nós temos hierarquias. E muitas vezes aquele que está no topo da hierarquia não tem muita disposição para lavar o pé de alguém. Até porque ele já ralou demais para chegar lá em cima, né? Vou lavar o pé de quem? Alguém tem que vir lavar meu pé aqui. Mas Jesus mostra para nós que viver a autoridade de Deus como um peregrino na terra faz com que nós tenhamos a disposição de servir. Por isso, viver a autoridade de Deus é viver a autoridade de alguém que sabe que Deus derramou sobre nós a autoridade e por isso não há problema nenhum em servir ao outro. Viver o ministério pastoral, Lucas, é ter a autoridade que a igreja nos incumbiu de servir ao outro. Como um filho de Deus, é saber que você foi resgatado do pecado e as promessas de Deus habitam em você, como Pedro vai dizer na sua carta, para servir ao outro. Isso é interessante porque isso também diz respeito à nossa identidade. Na sequência, no versículo 3, Jesus sabia então que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Isso diz respeito também à nossa identidade. Servir e viver como um peregrino, como um filho de Deus, diz respeito a viver a identidade conferida a nós por Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Gênesis capítulo 1, Deus nos fez. Gênesis capítulo 2 também, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando nós vivenciamos a vida como um filho de Deus e como um peregrino, vivenciamos o servir, tendo isso como base da nossa identidade. Deus nos chama para isso. A nossa identidade. Então eu não estou servindo só porque eu estou com vontade. Servir no ministério pastoral ou em qualquer outro dom na qual Deus nos deu, não é só porque eu estou com vontade. Porque vontade, como minha mãe costumava dizer, dá e passa. Vontade dá e passa. Eu estou com muita vontade de servir. Hoje eu não estou com tanta assim, não. O pastor vai me perdoar, afinal de contas eu preciso tirar um descanso. E não é só quando eu tenho uma necessidade, porque necessidade pode ser suprida também. Por isso, servir diz respeito à identidade. Não é só quando eu tenho uma vontade, não é só quando eu tenho uma necessidade, e muito menos quando eu tenho uma carência. O servir de um peregrino, de um filho de Deus, diz respeito à sua identidade. Nós somos chamados para isso. E então, quando eu entendo essa dinâmica da autoridade de Deus e da identidade conferida a mim no servir, não é só quando eu estou com vontade. O pastor Roberto falou isso hoje pela manhã, falando sobre o discipulado, quando eu trago alguém para servir comigo, é porque isso diz respeito a quem nós somos.
Precisa existir em nós, se somos filhos de Deus e peregrinos, a disposição de servir, independente de. Então eu vou trazer alguém para servir comigo, não é só porque eu sou legal, mas é porque eu entendi quem eu sou em Cristo, e eu quero que essa pessoa também desfrute disso. Amém? Diz respeito à nossa identidade. O texto continua e ele diz, versículo 4, assim levantou-se da mesa. Essa expressão levantou-se da mesa, há um movimento em Jesus em direção ao servir. Porque ele já sabia dessa autoridade que Deus tinha dado a ele, colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que viera de Deus, estava voltando para Deus, ele sabia da sua identidade, mas ele se movimenta em direção ao servir. Viver o ministério é se movimentar em direção ao servir. Uma intencionalidade, a nossa igreja fala muito sobre isso. Precisa existir em nós uma intencionalidade no servir, é esse movimento. Jesus se levanta da mesa, porque ele queria ensinar para aqueles discípulos sobre servir. Ele queria mostrar para eles, olha, façam assim. Eu sei a minha identidade, eu sei da minha autoridade, eu estou levantando e eu vou servir. Existe um movimento, não em direção aos holofotes, mas em direção a servir. É interessante, eu estava um tempo atrás, alguns anos atrás, conversando com um jovem aqui na igreja, e ele queria muito servir na juventude. E eu falei, claro. E ele disse assim, mas sabe, pastor, eu queria mesmo era uma função de liderança. Isso viu até uma piada interna na juventude. Eu queria mesmo era uma função de liderança. Eu falei, tá, mas como assim não? Que eu tenho chamado para liderança. Eu falei, tá, você tem um chamado para liderança, você quer mais um cargo ali, né, de liderança? Isso, eu quero mais, né? Eu falei, tá, mas a gente estava fazendo um culto aqui, e eu tinha tido uma brilhante ideia de a gente fazer um luau aqui dentro da igreja. E naquele dia nós descarregamos, assim, né, depois a gente limpou tudo, né, bem, mas a gente descarregou um caminhão de terra aqui dentro da igreja, de areia de praia, e fizemos um luau aqui. E eu lembro que a galera estava carregando areia para tudo quanto é lado, gente. Porque depois a gente tinha que tirar a areia, né? Porque domingo de manhã tem culto, a igreja tem que estar arrumadinha. Então nós estávamos limpando. E o pessoal carregando areia e ele tendo essa conversa comigo. E eu pensando, tá, você quer um cargo de liderança, tem um monte de areia ali, vamos começar lá? Eu falei, vamos ajudar a carregar a areia? Daí ele falou, pastor, mas eu queria um negócio mais estratégico. Daí eu falei, bom, você quer mesmo estar no palco, é chamado para o palco, não é bem para liderar. Aí a gente teve uma conversa que se desdobrou em outras conversas. Mas esse texto fala sobre isso. Jesus se levanta para servir. O chamado de liderança é um chamado de servo. É o líder servo. E é interessante porque Jesus se levanta e começa a se despir. Começa a se despir. Quantas vezes os nossos aparatos nos impedem de servir ao outro? Tudo aquilo que a gente vai agregando à nossa vida nos impedem de servir ao outro. Tudo aquilo que vai sendo agregado às nossas graduações, pós-graduações, os nossos conhecimentos, porque eu fiz mestrado, doutorado, eu conheço muito de teologia, então eu sei muito sobre tudo, eu tenho um alto cargo na minha empresa, e esses aparatos vão nos engessando, e eu não consigo servir ao outro, lavando o pé, ajudando o órfão, a viúva e o necessitado, dando abrigo ao estrangeiro, eu não consigo servir. Queria fazer uma dinâmica, vou pedir para as meninas trazerem aqui, para ilustrar isso que a gente está falando um pouquinho. Pode pôr fora do tapete, por favor, só para não fazer sujeira aqui. Quando a gente fala sobre servir, sobre lavar os pés e sobre os aparatos, por exemplo, é como se eu quisesse lavar o pé de alguém com esse terno. Eu queria chamar o Lucas para sentar ali, Lucas. Eu não consigo lavar o pé de alguém com esse terno. Por quê? Porque é muito complicado e ele me engessa, ele me deixa meio duro. Então eu preciso tirar o terno. Imagine que você está lá na sua empresa. Se eu conseguir, né? Imagine que você está lá na sua empresa e você é chefe lá na sua empresa. Você é líder na sua empresa. Só que você tem muitos aparatos e eles acabam te impedindo. Obrigado, querida. Eles acabam te impedindo de servir o outro.
Porque fica meio duro aqui, eu não consigo direito. Como é que eu vou tirar o calçado do Lucas? Como é que eu vou lavar o pé do meu irmão? Como é que eu vou visitar aquela família que está precisando? Se não há uma disposição em mim de me despir, para ficar melhor, para servir o outro. Como é que eu faço isso? Como é que eu faria isso? Como é que eu tiraria o tênis do Lucas se eu tivesse com o meu terno? Como é que eu lavaria os pés dele? Apertado, sapato novo. Dia de ordenação, né? Ainda bem que está com a meia limpa. Pode pôr o pé aqui, Lucas. Queridos, foi isso que Jesus fez. E eu quero fazer isso aqui não só para ilustração, mas para dizer para você, Lucas, que haja no seu coração, quando você for ministrar ao coração dos outros, a disposição de se despir. Que haja no seu coração, Lucas, quando você for lavar os pés daqueles que estiverem caminhando com você, a disposição de se despir dos seus aparatos e de lavar os pés daqueles que estão com você, de abrigar o cansado, de acolher o que está sofrendo, de celebrar a vitória com aquele que está casando, que está tendo filho, que haja disposição no seu coração de se despir. Amém? E que essa seja a disposição do nosso coração, queridos. Porque se... Tem uma toalha aí, por favor. Se não houver essa disposição do nosso coração... Pode pôr o pé aqui. Se não houver essa disposição do nosso coração, do que adianta tudo que Deus fez na nossa vida só para criarmos aparatos de um orgulho religioso? De aparatos de, não, porque eu fui salvo. Tá, mas e o servir? Está transbordando lá com a sua esposa? Lá com o seu filho? Está transbordando lá com aqueles que estão perto de você? Acho que eu vou pedir a sua ajuda agora. Mas pode ficar meio úmido, hein? Depois. Você me ajuda aí? Servir também é pedir ajuda, gente. Amarrar sapato de terno também não é fácil, viu, gente? Mulheres, vocês não sabem o que é isso. Deus abençoe, mano. Em nome de Jesus. Quando Jesus, ele tira a sua veste, ele está se revestindo de humildade. Quando Jesus se levanta e tira a sua capa, ele está se revestindo de humildade. É assumir a sua responsabilidade como servo. Por isso, quando você vivenciar o servir na sua casa, assuma a sua responsabilidade como servo. E é uma responsabilidade porque não é quando eu tenho vontade, porque não é quando eu estou afim, porque é quem nós somos. Amém? É quem nós somos chamados para servir. É assumir essa responsabilidade. Bonhoeffer tem uma citação que ele vai dizer, vai ser projetado aqui: ninguém é bom demais para o mais desonroso dos serviços. Aquele que se preocupa com a perda de tempo provocada por esses pequenos atos triviais de ajuda, normalmente está dando demasia importância à sua própria carreira. Ninguém é valoroso demais que não possa fazer os pequenos serviços. Ninguém é importante demais que não possa lavar o pé de alguém, que não possa servir ao outro com humildade. O Richard Foster tem um livro que eu cito muito na juventude, que é A Celebração da Disciplina, e ele fala: o serviço é uma das disciplinas que mais tendem a desenvolver em nós a humildade. A humildade. Precisa haver em nós, queridos, essa disposição, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, tendo a autoridade em Cristo Jesus, nos movimentarmos em direção a esse despir dos aparatos para servir ao outro. Foi o que Jesus fez. Eu só queria, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer um paralelo lá em Mateus capítulo 27, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, para ver um outro homem que era dotado de autoridade, mas que se isentou da sua responsabilidade de servir. Mateus capítulo 27, nós vamos ler versículo 11 e 12. Até o 24. Vamos ler rapidamente? Você pode acompanhar comigo? Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11, para você entender a história. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes.
Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por causa da ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali estava reunida: qual desses vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que haviam entregado por inveja. Então, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: então o que farei com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Diferente de Jesus, Barrabás tinha autoridade, Pilatos tinha autoridade. Diferente de Jesus também, assim como Jesus, Pilatos tinha autoridade, ele tinha uma identidade, mas ele pega essa bacia com água, ele lava as suas mãos e se exime da sua responsabilidade. Ele tinha autoridade e identidade conferida por homens. Ele não se movimentou para nada. E ele usou do seu poder para fugir da sua responsabilidade. Quantas vezes, dentro das nossas casas, nós agimos como Pilatos? Bom, você está dizendo que você quer isso, eu lavo as minhas mãos, a responsabilidade é sua. Decida o que você quiser. O exemplo que o pastor Roberto usou hoje pela manhã: se nós víssemos alguém atravessando a rua e um caminhão viesse em direção, nós vamos falar para essa pessoa: não atravesse a rua, pare. Mas quantas vezes nós vemos os nossos irmãos em direção ao pecado e à destruição que o pecado pode causar, e nós lavamos as nossas mãos. Isso não é viver o servir. Viver o servir é como Jesus, que, sabendo que Deus tinha conferido toda a autoridade debaixo do poder dele, sabendo que viera de Deus e voltaria para Deus, ele se levantou, se despiu e lavou os pés dos discípulos. Que haja em nós a disposição de lavarmos os pés uns dos outros, a começar pelos nossos lares. Que você, Lucas, na vivência do seu ministério pastoral, comece lavando os pés da Melissa. Que haja em nós a disposição de lavar os pés dos nossos filhos, daqueles que estão à nossa volta, independente, por exemplo, no seu trabalho, da posição que o outro ocupa. Isso diz respeito a quem nós somos. Não simplesmente a vou fazer porque eu estou com vontade, mas diz respeito à nossa identidade. Por isso, um peregrino, ele vive o servir como Jesus viveu. Como Filipenses, lá em Filipenses, Paulo vai dizer que a nossa atitude seja a mesma que a de Cristo. Que embora sendo Deus, não usurpou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem, e em forma humana morreu em nosso lugar. Essa deve ser a nossa atitude, queridos. Uma disposição de servir, de lavar os pés uns dos outros. E você pode pensar: tá, mas eu vou servir ao outro e ele pode abusar de mim, no sentido de, eu estou aqui servindo o tempo todo, não tenho reconhecimento, não tenho nada, e as pessoas não me valorizam, eu estou servindo e é sempre assim. O Richard Foster, nesse livro, ele tem uma frase que me marca muito, que é, olhando para essa experiência de Jesus aqui, e para o Cristo encarnado, ele diz assim: ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Para mim isso é muito forte, porque ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Não, eu vou pisar em você, você está embaixo. Não, mas eu escolhi estar aqui. É tipo, as pessoas vão bater em Jesus, elas vão, mas Jesus escolheu estar ali.
Por isso ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a sua vida. Então, quando nós estivermos nessa disposição de servir, nós precisamos nos lembrar disso. É essa disposição de Cristo que tem que haver em nós. Ninguém pode pisar em alguém que escolheu estar na lama. Que haja em nós, como peregrinos e como filhos de Deus, a disposição de lavarmos os pés uns dos outros, de nos movimentarmos, porque isso é quem nós somos. Amém? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que bom que você assistiu essa mensagem. Eu creio que o Senhor falou com você. E se Deus falou com você e você tomou alguma decisão, nós queremos te acompanhar. Entre em contato por esse endereço que está aparecendo aqui e nós vamos caminhar com você. A gente quer saber qual decisão você tomou e te auxiliar nesse processo. Combinado? Deus te abençoe. Até mais.